Eu acho que a gente vai ter aí um pouco mais de tranquilidade para seguir em frente, mas não serão dias ou anos fáceis. Nós vamos ter que se virar nos 30 de novo. Vai ter que fazer acontecer. Todo empreendedor é um se vira nos 30 atrás de um se vira nos 30. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, onde a gente conta toda a história, só que antes de dar certo, porque do glamour a gente já conhece, né? Todo mundo já fala do glamour, todo mundo já fala daquilo que deu certo, a hora que a empresa está faturando, a hora que está cheia de clientes, mas e como foi essa história? Como foi essa trajetória? Como foi vencer a adversidade? Então, chegamos a mais um episódio e hoje estou aqui com o Rodrigo Pavan, da Way Inteligência Financeira. Obrigado, Rodrigo, pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui com o Luiz Vacari, representando a Love Burger El Nacho, e eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. Rodrigão, estamos juntos aí, mais um programa. Diga-me, conta um pouco da sua história e também da história da Way. Conta aí como que foi tudo. Bom, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Pavan, né? Sou daqui de Jundiaí, tenho 50 anos. A minha história, basicamente, a essência foi construída aqui, né? Com formação desde criança, família e pai. Tive um período fora de Jundiaí, experiência no mercado de São Paulo, viajando um pouquinho. Mas assim, para minha atual atividade, a gente sempre desenvolveu aqui em Jundiaí, né? A gente fundou a empresa aqui e estamos aqui até então. Sou casado, tenho 2 filhos, tá todo mundo por aqui, quer dizer, são crianças ainda, né? Crianças pré-adolescentes. E a ideia é continuar por aqui mesmo, quer dizer, seguir a nossa vida pessoal e profissional por aqui, até porque como eu falei, sou cidadão jundiaense e gosto daqui. Acho que a nossa cidade oferece... Ela é muito boa. Jundiaí é bom, né? Eu gosto de Jundiaí. Sim, sim. E assim, eu sempre defendi essa ideia, né? Que a gente tem... Cria raízes. Cria raízes e tem boas oportunidades aqui. Sim. Uma cidade próxima a São Paulo, próxima a Campinas. Tudo bem feito aqui tende a trazer um resultado interessante. Repercute, né? Sim, com toda certeza. Mas é isso. E a Way, ela é uma empresa... O nome a Way é novo, né? Acho que vem de uma outra empresa. Como que foi toda essa história aí? Na verdade, assim, o nosso início na atividade do fomento foi há 20 anos atrás. Esse ano nós estamos completando 20 anos. Olha que legal. O start em 2002. A gente iniciou a operação, né? Assim, se espelhando a operação financeira de uma outra empresa da família. Na verdade era uma loja de revenda de carro que na década de 90 teve alguns problemas de financiamento, os bancos tinham dificuldade de apresentar financiamento. Uma oportunidade surgiu ali. Exatamente. Que legal. Vendo a operação, falei, poxa, tem alguma coisa legal por trás disso. E aí a gente estudou, montou um plano de negócio, mas na época não tinha exatamente quem conduziria essa operação, que não tinha assim tanto a ver com a venda de carro, mas o projeto ficou um pouco congelado. Enfim, esse foi a semente de toda a história. E o que é engraçado, né? Você reparou, Luiz? Todo empreendedor que passa aqui no programa sempre fala assim, olha, a gente estava vivendo um cenário X, uma situação Y, aí pintou uma oportunidade. Tem uma coisa aqui. Sempre pintam. E eu acho que, de repente, o que tem de diferente no empreendedor é essa vocação, mas essa coragem de falar assim, viu, isso aqui incomoda, mas ao invés de eu ficar só reclamando, vamos fazer. Vai se mexer. Como que a gente vai resolver essa questão? Como que a gente pode transformar isso que dói hoje numa ideia que venha resolver o nosso problema, mas também de outras pessoas que vivem a mesma situação, né? Sim. E como que foi Negócios começam para pessoas, né? Exato. Então, é uma necessidade que existe no mercado, e alguém está disposto a pensar como que eu posso montar um processo ou como eu posso ganhar dinheiro aqui, né? Eu gosto uma história bem rápida, cara. Eu acho muito legal essa história, porque quando eu fui tirar o meu passaporte em Campinas, na época que eu fui tirar, ainda não era digital. Você tinha que estar presente lá na delegacia em Campinas. Passei por isso. Você passou por isso? Sim. Não sei se você tirou em Campinas também? Também tirei em Campinas. Não sei se quando você tirou, tinha já esse rapaz que eu vou comentar. Cara, era muito engraçado, cara, que ele viu uma oportunidade. Ele falou, opa, tem um negocinho aqui. Opa! E quando a gente chegava lá, eram 80 senhas, se eu não me engano, que eram distribuídas diariamente. Sim. Então, você tinha que chegar lá, abria a delegacia 8 horas da manhã, 9 horas da manhã,
você tinha que chegar lá 3 horas da manhã. E aí você ficava de pé lá na fila. Aí o cara viu a oportunidade. O que ele fez? Ele comprou um monte de banquinho de plástico e ele alugava o banquinho de plástico por R$2 pro cara, né? O cara que ficava ali na fila, chegava 3 horas da manhã, tinha que ficar até as 8. Ele alugava banquinho de plástico, cara, a R$2. E ele alugava praticamente para a fila inteira. Logicamente. Todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta, que funcionava a delegacia, que era para tirar o negócio. E aí eu conversei com ele, porque, eu adoro esses... E na época nem era empreendedor, trabalhava, mas eu sempre gostei, sempre admirei, sabe? Essas pessoas que... Cara, como você teve essa ideia? Ah, cara, eu passei aqui, sempre tinha fila. Pô, quem tá na fila quer sentar. Aí o cara comprou, fez um investimento, ele falou, mas você não trabalha em outro lugar? Eu falei, não, eu trabalho, eu alugo aqui os banquinhos, dá 10 para as 8 da manhã eu recolho, né? Eu já recebi antes, eu recolho o banquinho, tô dormindo no carro, dá 8 horas da manhã, 9 horas eu entro no meu outro trabalho. E o cara ganhava, porque tem um negocinho ali, né? A sacada talvez seja conseguir identificar Pescar essa oportunidade. a necessidade das pessoas. Exato. Aonde tem necessidade, tem oportunidade, sai negócio. Olha, onde tem necessidade, tem oportunidade. Tem necessidade, tem E oportunidade. gera negócio. Exatamente. E assim, é tudo uma questão de observar. Se você Sim. ficar observando, todo negócio, né, acaba gerando uma necessidade diferente, principalmente quando Exato. tem alguma mudança, enfim. Cenário político, Sim, desde todo, sim. né? Tudo... Toda mudança, né? Toda a pandemia foi... Pandemia ou cenário político, Exato. né? Tudo muda, né? Exatamente. E aí, observando essa necessidade, cria-se uma solução. Sim. Então, quem tem a facilidade de observar isso e correr atrás para poder Ser rápido, trazer, ser rápido e trazer a solução, rapidamente constrói negócio, um aluguel de banquinho lá, R$2, que beleza. Vai super bem. E o timing, né? Que a gente já time falou, correto. a gente fala, o time correto, né? Porque às vezes se demorar muito, você perde. Se for Sim. muito adiantado, você perde do mesmo jeito, né? Tem que estar no tempo certo. O muito adiantado talvez não solucione toda a necessidade, porque não maturou ainda aquela necessidade. Exato. E o atrasado já perdeu a vaga. Já pra perdeu outro. a vaga, alguém passou na sua frente, já fez. Ensinamento do meu avô. Quem chega primeiro bebe água limpa. Isso aí. Isso é verdade. Né? Então a gente tem que aprender a beber água limpa. Só que para aprender para beber água limpa, você tem que ter coragem, tem que ter um pouquinho ali de confiança, uma confiança além do normal de que tudo vai dar certo, de que o negócio vai virar, vai prosperar. E é por isso que o empreendedorismo às vezes é um assunto que as pessoas não gostam muito de tocar, né, Rodrigo? Por quê? Dói, porque é incerto, porque eu prefiro a estabilidade de um CLT às vezes do que conduzir uma empresa, conduzir um negócio que tem ali suas incertezas, principalmente no segmento do Rodrigo. Rodrigo, explica para o nosso público, né? Sim. O Way, inteligência financeira, o que é o escopo do negócio, o que vocês oferecem hoje e para quem oferece? Então, vamos lá. Na verdade, estava comentando, né? A origem nossa foi lá na operação, né? A gente se espelhou na operação financeira de carro, financiamento de carro. E aí, então, foi a semente do nosso start. A gente começou a observar um pouco mais essa operação e foi quando a gente descobriu o fomento, né? Então, 2000, o projeto, na verdade, teve início em 2000. E ele veio maturando até 2002, que foi quando a gente fundou, né? Era uma factoring na época, hoje a Way é uma securitizadora. Na época não existiam securitizadoras, é um modelo um pouco mais moderno, né? Um pouco mais elaborado em função de amadurecimento de questão legal. Então na época era a factoring e a gente iniciou a operação como factoring, então lá em 2002. E assim, a operação ela se espelha muito na operação de antecipação de recebíveis dos bancos. É muito parecida, ela tem uma conotação legal um pouco diferente, né? Porque o banco na verdade ele faz antecipação numa amarração onde ele cede crédito, né, com garantia no recebível. Já a nossa operação, apesar do mercado absorver ela como uma operação financeira, na prática ela é uma operação comercial. Que a gente compra o recebível, aplica um deságio sobre o valor dessa compra, que é pré-estabelecido, né? Como aquilo que eu vou comprar, ele já vem no valor fechado, né? É o faturamento da empresa. Então, quanto a empresa faturou, né? Eu quero negociar 1/3 do meu faturamento. A gente vai lá, compra esse 1/3 do faturamento, ele já tem um valor pré-estabelecido. E aí, para a gente justificar a negociação, a gente aplica um deságio sobre esse valor.
Certo. Então, assim, ao final, dá na mesma, né? A operação final acaba sendo equivalente à operação de banco, que é um pouco mais conhecida. E aí, assim, aonde a gente entra, aonde a Way agora, né, funciona bem, né, nessa operação de antecipação de recebíveis. Numa eventual necessidade de cobertura de caixa da empresa. Boa. Então, se a empresa tem lá algum desencaixe de caixa, por exemplo, empresa que tem em contas a pagar descasado com contas a receber, então ele tem lá contas a pagar de prazo curto e o a receber dele é longo, tem um descasamento aí. Exatamente. Então é onde entra bem essa operação da gente, né? Uma vez ele tendo esse prazo longo, ele antecipando os recebidos conosco, ele vai ter fluidez no caixa para poder fazer o seu contas a pagar que tem um prazo um pouco menor. E vocês assumem o risco, por exemplo, o cara não teve a conta a pagar, daí que tem o lucro, você já faz o cálculo do possível calote que de repente você pode tomar? Sim. Tudo isso é amarrado juridicamente, né? Exato. Existem deveres e obrigações de ambos os lados. Então, com quem nós estamos negociando, né, que é o cedente, o nosso cliente, ele tem a sua parte de responsabilidade, né? E nós que estamos adquirindo esse recebível também temos a nossa parte de responsabilidade. Mas assim, respondendo mais diretamente a sua pergunta, nós assumimos o risco, sim. Né? Mas existe uma certa corresponsabilidade por parte do cedente em algumas questões pontuais. Por exemplo, se existe a devolução da mercadoria por algum problema, né? Houve algum defeito, houve alguma avaria em transporte, ou que ele recebeu... A operação não foi perfeita. A pessoa deixou de pagar não porque não teve dinheiro, mas porque foi uma falha da empresa. Exatamente. Então, o sacado, que é o cliente do nosso cliente, deixa de ser o devedor, quem tem a responsabilidade sobre o pagamento dessa operação. E passa a ser o próprio cliente. E volta para o próprio cliente. Exatamente. Agora, se a operação é perfeita, que é o que a gente sempre procura fazer, quem é o pagador, né? Quem é o responsável por liquidar aquele título? É o sacado, ou seja, o cliente do nosso cliente, que é quem contratou o serviço ou comprou mercadoria e recebeu o que foi contratado. O legal disso, né, é que assim, pelo que eu compreendi, Rodrigo, é o empreendedorismo do empreendedorismo, porque, cara, é risco puro, né? Porque assim, se a gente está pensando, poxa, a gente está lidando com a parte financeira que já é um calcanhar de Aquiles da maioria do empresário. Sim. A maioria das pessoas que a gente entrevista aqui, eu falo assim, olha, era muito bem na área comercial, eu sabia muito bem fazer o produto, cara, mas parte financeira, eu acho que você deve enfrentar isso muito, né? Sim. Cara, o brasileiro é muito ruim. E sabe o que é legal, né, cara? de conversar com o Rodrigo? É que o Rodrigo é um entrevistado nosso que está na outra ponta. Talvez o Rodrigo não teve essa dificuldade que a maioria dos empreendedores teve, que é entender a parte financeira. Na verdade, a empresa do Rodrigo ainda resolve a questão financeira. Mas o que a gente pega de empresário aqui que tem um grande sonho, que às vezes tem ali um capital fruto de uma rescisão, fruto de uma oportunidade, ou fruto de anos e anos que vai acumulando ali um valor e investe. Só que às vezes investe no limite. Não tem um colchão, não tem um respiro. Não tem capital de giro. Aí não tem negócio que vira. Não tem negócio que gira sem recurso. Mas ó, você sabe, cara, eu vou contar aqui, né? Quando a gente abriu aqui a loja, a gente não tinha, cara. Não tinha? A gente não tinha capital de giro. É comum se deparar com isso. E a gente meio que arriscou, falou, tudo ou nada. Então, como a gente, acho que em outras entrevistas a gente falou assim, né, que a Love, né, quando a gente abriu, quando eu comecei na barraquinha, era um fluxo muito pequeno. Então ainda tinha meu dinheirinho ali e tal, né? Mas quando a gente abriu a loja, eram outras contas, eram bem maiores, né? Então a gente fez a primeira compra, eu lembro que a gente fez a primeira compra da loja, e aí essa compra ela se tornou, foi multiplicando, até a gente conseguir fazer um caixa. Que demorou mais ou menos uns 2 meses. Em 2 meses a gente conseguiu fazer um caixa que dava para ter um respiro, sei lá, se a gente ficasse 3 meses sem vender, as nossas despesas fixas estavam pagas. Mas assim, a gente começou, cara, sem um pingo de nada, porque já tinha ido tudo na obra. Obra, equipamento, aí você faz a limpeza, cara, a hora que você vai afinar é igual a obra de casa, né? Sim.
o grosso é caro, né? Mas a hora que chega nos detalhes aí é muito complicado, né? Sempre é mais do que a gente faz. Sempre é mais, você faz a previsão e foi tudo. E a gente tava no negócio e fala, e agora? Vai fechar? Vamos fazer, vai fazer o quê, né? E graças a Deus deu. A gente não aconselha nunca que seja feito dessa maneira, né? Mas deu certo. Mas eu acho que o Rodrigo deve pegar ali algumas situações de pessoas que estão ali no limite, né, Rodrigo? Sim, voltando só um pouquinho na questão do Luiz aqui, esse seu exemplo é muito comum a gente ver em empresas, não só empresas que estão nascendo, empresas que já têm até uma certa maturidade. Né? Exatamente. Porque assim, o mercado é muito dinâmico, em especial no Brasil. O negócio aqui é louco realmente demais, né, cara? Picos e vales e você não sabe muitas vezes o que vai ser o dia de amanhã. Então assim, a gente vê muito empresário que às vezes até fez um bom planejamento, ele tem aí algo já bem estruturado, mas acaba sendo pego de calça curta por alguma surpresa. Sei lá, tem um cliente concentrado, acaba tendo um default, uma inadimplência nesse cliente, ou o cliente por algum motivo, né, passa a comprar de outro fornecedor e abandona, né, esse fornecedor. Trabalhava exclusivamente, praticamente para ele. Exato. E aí o empresário se vê realmente em uma situação crítica, né? E isso, o impacto, né, de curto prazo vai no caixa. Sim, caixa. E aí começa a atrasar, contas a pagar, começa a ter problema, a coisa realmente acaba ficando bastante complicada. Então, é realmente a realidade nossa. O dia a dia nosso é estar trabalhando com empresas que têm esses problemas, né, pontuais. A nossa operação, eu sempre falo, né, ela funciona bem na medida em que o cliente utiliza dos nossos serviços para resolver problema de caixa pontual. Nós temos clientes que operam e utilizam dos limites aprovados como se fosse capital de giro da empresa. Tem. Se a empresa, né, tem margem para poder dar resultado e ter uma despesa financeira, nesse caso, um pouco mais alta, tudo bem, o negócio prospera. Porque assim, a margem criada, né, pela empresa paga toda a conta e ao final sobra a caixa. Aí tudo bem. Mas muitas das vezes a gente se depara com empresas e empresários que conhecem bem do seu produto, conhecem bem do seu processo, conhecem bem do negócio em si, mas pecam em algumas frentes. E às vezes algumas delas é justamente essa questão da gestão do caixa. Sim. E aí é que realmente... Que é o principal, né, cara? É o coração da empresa, né? Porque ao final, né, a empresa é para dar resultado. É feito para lucro, né? Sim. Se não dá lucro, ainda pelo menos você ainda se empata, né? Ainda você respira, você sobrevive. Exato. Mas não é esse o intuito, né? Nenhuma empresa é ONG, né? Exatamente. Se você tá de ONG, você tá pra ONG, ser ONG, a gente Não, já não tô podendo, não. não estamos podendo ser ONG, né, cara? Mas assim... Até porque ONG também tem dinheiro, né? Porque tem lucro também, né? Só que assim, eu vou tentar ser um pouquinho mais macro, né? A gente não tem na escola, a gente não tem até na própria faculdade, de determinados cursos, uma preocupação com essa orientação financeira. A gente não tem um ensino voltado a pessoa saber mexer com finanças. Sim. Né? É uma deficiência. É uma deficiência. E isso desemboca no empreendedor, porque chega com muita vontade, chega com uma ideia, muitas vezes, muito boa mesmo, né? E o básico ele não sabe. Não né? sabe. Que é o que eu falei pro Rodrigo, né? O Rodrigo, que é dessa área, você sabe que o déficit nosso aqui de inteligência financeira, como falar, do ensino, cara, a criança dos Estados Unidos ele sabe que é guardar dinheiro, comprar ações, mercado. A gente no Brasil, parece que o brasileiro ele é criado para gastar no cartão de crédito. Sim. Ele está sempre endividado, está sempre buscando dinheiro no banco. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Se o cara tem 10 mil no crédito, ganha 2 mil, mas tem 10 mil no crédito e ganha 12. Ganha 12. Né? E não tem noção, né, muitas das vezes, do custo financeiro de às vezes manter lá uma conta devedora. Ele fala, poxa, tem limite? Tem. E eu precisei pagar uma conta e apareceu, mas peraí, tá na hora de pagar essa conta? Eu preciso pagar hoje? Sim. Não dá para eu ligar para o meu fornecedor e negociar, sei lá, poucos dias a mais e evitar às vezes uma despesa altíssima, né, de custo financeiro. Que cai no especial do banco é diferente, porque às vezes o cara vai atrás do empréstimo, que o empréstimo é mais barato. Logicamente, eu nunca indico ninguém fazer empréstimo, você também é do setor financeiro,
né? A gente nunca É indica. caro. É caro fazer empréstimo. Mas mesmo que seja caro fazer empréstimo, ainda é mais barato do que você cair no especial do banco. Sim, com certeza. Porque o especial ele come muito mais, né? Sim. Então, de repente o cara tá, sei lá, tá R$1.000 no especial, cara, pra ele tá 3.000, é daqui 2 meses. 3 meses ele tá em 3. Mas eu acho que... Se ele pegar 1.000 emprestado, ele vai pagar, sei lá, 1.500. Mas eu acho que o trabalho da fica Way caro. e do pessoal da equipe do Rodrigo lá, ele também soa educativo, né? Então, é onde eu ia entrar, né? A gente entrou por outro caminho, mas é onde eu ia entrar. Esse trabalho nosso de identificar empresas que têm problema de caixa, vem junto um pacote de orientação. Exato, eu sou educativo. Assim, a gente não tem abertura em todos os clientes para falar de maneira mais profunda dessa orientação. Sim. Mas a gente vem predisposto para isso. Então, se o cliente realmente ele se abre conosco, a gente procura trazer orientação, trazendo inclusive sugestões que possa auxiliá-lo, né? De repente, poxa, ele precisa de uma solução de longo prazo, por exemplo, ele precisa de recurso para pagar de longo prazo. Nós temos essa operação de prateleira? Não, nossa operação ela é curto e médio prazo. Uma operação de longo prazo, ela, assim, são outras instituições. Se a gente não tem na prateleira, a gente indica. Por que não? Porque assim, o que é importante para a gente? Resolver o problema do cliente. Na medida que a gente traz a solução para o cliente percebe isso, a gente tem um cliente, né? E às vezes esse cliente realmente acaba virando até um amigo. Quando o cliente percebe que a gente, com certeza, está lá para agregar, né? E na medida do possível, obviamente, a gente vai ser remunerado para isso, mas se o cliente percebe que a gente está a força maior em ajudar do que ganhar dinheiro, vira amigo. E aí que os negócios consolidam e vira e mexe, o cliente realmente nos procura até assuntos que saem um pouco fora da questão financeira, assim, puramente, né? Às vezes o cliente está lá com problema com o contador, está com problema jurídico, está com problema, às vezes até legal, fiscal. A gente indica parceiros, a gente tem alguns parceiros. Não, e, cara, e essa parte de contabilidade, essa parte da empresa, muita gente nem se toca, né? Você tem uma nossa amiga que você conhece, e cara, ela tinha um barzinho, e ela vendia muito, e ela deixou na mão de um cara que fazia contabilidade para ela. O cara da contabilidade. E você já imagina o que aconteceu. O cara da contabilidade. Você já imagina o que aconteceu, né? É uma lástima. Essa mulher, ela vendia muito mesmo. E assim, tanto que ela teve uns barzinhos, primeiro bar GLS de Jundiaí. Então essa galera não tinha onde ir. Então, né, ia tudo lá. Vai lá. E, cara, tinha um cara que fazia contabilidade para ela. Quando ela foi ver o rombo que esse cara deixou, mas você imagina, ela, né, e é uma dívida que não caduca, né? Não, dívida para a União é a vida. Tem multa, né? Tem multa. O negócio vai longe. Então você imagina, né? Então por isso que é importante para quem vai começar a empreender, principalmente quando é MEI, não, né? Quando é MEI é uma taxa que você vai pagar lá, né? Mais brando. Mais brando, né? Mais simples. Mais simples, porque você paga a taxinha ali mensalmente, se eu não me engano, acho que é 60 e pouquinho, né? Para começar. Mas depois, a partir do ME, você já precisa de um contador, né? É por isso que é importante sempre ter uma pessoa que seja de... Mas o que é legal, um bom gancho daquilo que o Rodrigo está falando, é a questão de quando você empreende e começa a ser um bom resolvedor de problemas. É isso aí. Né? Então, o cliente ele pega um gancho em você e uma confiança tão grande que ele começa a acreditar fielmente naquilo que você pode indicar, inclusive daquilo que não é o teu negócio. Exatamente. Então assim, você hoje, se você chegar aqui e a pessoa falar assim, viu, Luiz, onde eu posso comprar tal coisa? Se você indicar, você tem um peso. Claro. Se chega para mim, Emerson, você trabalha com marketing, consultoria, viu, uma boa gráfica, um bom produtor, a tua voz, ela tem uma pegada diferente. Exato. Quando você mexe num calo tão grande da empresa que é o financeiro, a ponto de gerar uma credibilidade, né? Então você não vai indicar qualquer coisa. E eu acho que o que a pessoa pensa, né, Rodrigo? Você possa até, se eu estiver falando bobagem, né? Mas, se o cara cuida das minhas finanças e a gente está fazendo um bom trabalho, imagina se eu vou negar ou se eu vou desconfiar de uma indicação dele. Sim. É isso. Na verdade... É um peso, né? É um peso. É uma responsabilidade. Mas na medida que você vai trazendo consistência para essa relação,
cliente realmente vai ganhando credibilidade e uma coisa alimenta a outra. A consistência é uma palavra forte. Com certeza. E assim, não são todos os clientes que dão abertura para isso. Tem cliente que a gente até procura. É operação pela operação. Cavocar para achar espaço. A gente sabe que tem problema, quer dizer, sabe. Suspeita que tem problema. Sabe que poderia ter caminhos que melhoraria a vida do cliente, mas acabar não tendo a oportunidade de falar sobre esse assunto por uma questão de abertura do cliente. Sim. Mas a gente sempre está procurando, né, dar uma cutucadinha, espetar, e assim, é muito legal o resultado do projeto quando o cliente abre a porta para a gente. Aliás, nós temos um caso lá de um cliente, uma operação um pouco diferenciada, uma operação maior, onde o foco nosso ele está não no cedente, né, no cliente que é tradicional nosso. O foco está no sacado, que é a operação. Oi? O cliente do cliente. O cliente do cliente. E é o que a gente chama lá da operação âncora. Então a credibilidade está no sacado, que é quem vai pagar o título, né? Então a gente acabou aprovando um limite para ele. Você acredita que o cliente do cliente é bom? Isso, exatamente. Esse é o ponto. A gente acredita que o cliente do cliente é bom, mas como a operação ela circula de maneira triangulada, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, ou seja, as aprovações sempre são com o entendimento dos três, todos alinhados, a operação assim fica muito boa. O que a gente percebeu é que a qualidade do fornecedor desse nosso cliente, que é o sacado âncora, a gente fez até um trabalho recente agora. Todos, sem exceção de nenhum, melhoraram na nota de rating. Então, na medida que eles tiveram uma fluidez maior de caixa, eles tiveram um aumento na qualidade do crédito. Entendeu? Foi muito legal. Foi um projeto, está sendo, né? Um projeto que tem chamado muita atenção. Mas a importância para quem, se você está dentro da empresa, você tem que ter um diagnóstico, né? Muitas vezes a empresa fecha, vamos dizer que você seria o doutor ali, né? Se você não conhece os sintomas exatos, como você dá um diagnóstico? Às vezes o problema da pessoa não é nem aquele, mas a pessoa é meio fechada, não quer passar. Mas eu até marquei aqui as objeções e a resistência que deve ter sobre esse assunto, né? Tem. E não são poucas. Porque assim, eu fico pensando, se a gente, eu sou da área de marketing e faço consultoria em gestão empresarial. O cara te contrata, a empresa te contrata para você tentar resolver o problema dele. Sim. Só que ele é muito reativo a liberar a informação. Bom, primeiro que existe um preconceito. Exato. Começa daí, a dificuldade hoje bem menos, quando a gente começou lá em 2002. Te abriu o meu extrato aqui, não, tá aqui, ó, tanto que eu ganho, quanto que entra, quanto que sai. É difícil, então, né? Na época era bem mais difícil, né? A gente sofria demais, né? O trabalho comercial, tinha casos que a gente ligava para a empresa e a empresa, não quero saber, você é louco. Como a gente estava fora do mercado tradicional, né? Os bancos, né? Os bancos de peso na época, o pessoal via a gente com repulsa, falava, vocês estão querendo fazer um negócio, trazer um negócio aqui, aventureiro, uma coisa, né, informal. E, muito pelo contrário, a gente sempre se preocupou muito com essa questão de fazer tudo muito certo, né, tudo muito transparente, tudo muito redondo. Tanto é que a empresa tem certificação ISO 9001 desde 2014. Caramba. Então já maturou o nosso processo. Nós tivemos dois degraus aqui que a gente teve que passar. Depois da certificação 2014, a gente precisou fazer um ajuste para atender a ISO 2015, a versão 2015. Isso foi em 17, e o prazo era para 17 resolver. E na transição, né, da Factory para a Way, assim, tem tudo a ver a operação, né, de fomento com a securitização. Mas como é outra empresa, tem algumas questões legais tem que validar de novo. Precisamos validar de novo. E aí tem algumas questões pontuais que a gente precisou resolver. Mas a empresa inteira está certificada, inclusive com não só a antecipação, como também o investimento em debentures, né? Um dos motivos da gente ter feito essa migração da Factory para a Way, que é uma securitizadora, é que nos deu a oportunidade de também fazer a captação de recursos. Então, na Factory a gente tem que trabalhar com recurso próprio. Na Way a gente também pode fazer a captação de recursos de investidores. Legal. Então ampliou, né, o leque de atuação. A gente passou né? Tem um mix maior. Sabe que o legal que o Rodrigo falou? Eu estou pensando em outros empresários de outros setores, né? Mas é importante que tenha essa certificação.
No caso do Rodrigo, talvez de uma ISO, alguns empresários também em relação a outros órgãos maiores que venham a certificar. Mas o quanto é importante a validação de órgãos, né? A validação de clientes, de parceiros sobre o trabalho que a gente faz. Acho que você passa isso aqui em relação a... Às vezes você fala assim, trabalho com tal fornecedor. O fato de você trabalhar com tal fornecedor, de você ter na sua empresa determinado produto, de repente... te avaliza. Iscas, né? É uma chancela. Uma chancela. Um E outra que para você fazer negócio com empresas quantidade de grandes, joinha que a tem gente que tem. ter ISO, você também tem que ter ISO, né? Sim. Então, se a empresa que é grande, que tem ISO, você não pode fornecer serviço para ela, a não ser que você também tenha, né? Então, hoje é um diferencial. A gente percebe assim, não é algo que condiciona. Sim. É um diferencial. E sempre me chamou a atenção essa questão do diferencial para justamente, né, para os clientes que são de porte médio e maiores, normalmente médio, né? Clientes grandes não é o nosso nicho, né? Onde a gente atua. Mas assim, quem tem a percepção dessa questão da certificação? O cliente de médio porte e um pouquinho maior. Esse pessoal percebe isso e valoriza essa questão. Mas a preocupação maior nossa nem foi essa necessidade dos clientes maiores. Foi de validar processo. Diferenciar né, do mercado, validando o processo e trazendo a credibilidade. Porque, como eu comentei, o preconceito... Não é qualquer empresa que tira um ISO. Exatamente. Não é qualquer Zé da esquina que tem lá uma certificação, não é fácil. Uma empresa de credibilidade internacional. Então a gente falou, é um investimento relativamente alto. Dedicação de trabalho fortíssima, né, para a gente fazer a virada pesado. Quando eu era CLT, eu participei de processos de implementação de ISO, não é fácil, cara. É a equipe inteira da empresa, em cada um dos seus processos, dos seus departamentos, escrevendo processo, é um negócio louco. Mas vale a pena. Não, vale muito a pena. E ainda para chegar o cara lá, cobra, nossa, mas só que difícil, assim, né? Mas tem avaliação, né? Auditoria anual. Auditoria anual, todo ano. Só que em consultoria, um dos maiores problemas que eu enfrento quando eu chego em empresa para tentar ajudar o negócio a prosperar é a ausência de processo. O processo não é à toa, não é besteira. Você sabe aqui na loja. Aqui na loja, se você sem processo, você vai gastar muito mais do que você deveria e receber muito menos do que você merece. Sim, é verdade. Não, o processo ele faz você funcionar no seu limite, né? No limite faz que é a você loja, funcionar, né? Porque imagina, se você não tem um processo, né, de você que no restaurante, por exemplo, você tem um processo. Primeira coisa, você recebe o cliente, você acomoda ele, depois a segunda você entrega o cardápio, o terceiro processo, você tira o pedido. Mas a compra do material. Isso eu estou falando só porque são vários processos, né? Então, uma empresa sem processo, tá legal, né, cara? O que eu acho legal assim da questão de definição de processo é que você padroniza tudo, né? Todas as etapas da empresa você vai deixar padronizado, óbvio, né? Tem pequenos desvios, não dá para você escrever e engessar, porque realmente... Aí você tem o fator humano ali que vem para modificar um pouco, para dar um pouco de cara a um processo, né? Algo padrão. Mas existe o esqueleto, né? Com certeza. Eu acho que o processo ele não é, como o Rodrigo falou, o processo ele não é uma coisa que só porque escreveu esse processo é assim e ponto. É assim até, de repente, ter um processo que otimize aquele processo já existente. Então, mas é o processo de melhoria. O processo de melhoria. Que não para também. Aliás, é um dos requisitos da melhoria contínua. Melhoria contínua. É você ser inquieto. Inquieto e falar assim, olha, estamos bem hoje, mas é o nosso melhor? Sabe que isso é difícil de imputar na cabeça, né? É difícil. O CLT é difícil de entender isso. Você fala assim, viu, estamos bem hoje. Daí parece que porque o dono da empresa ele só pensa lucro, porque o dono da empresa ele não tem coração. Não é isso. É que a gente está bem, mas a gente pode ser melhor. Concordo, né? Mas eu acho que assim, se for bem vendido isso para aqui... Exatamente. A equipe vamos usar a nossa experiência lá. A equipe, se ela comprar bem a ideia de que ao final todo esse investimento, toda essa dedicação é voltada ao cliente e não por uma questão de vigia, né, do time com processos, né, todos eles definidos. Então, quando o time percebe que o maior beneficiário dessa história, o foco está no cliente e o cliente satisfeito, né, indica outro, traz volume de negócio e a empresa entra no ritmo de prosperar muito maior,
Quando então, todo mundo entende isso, muda. A nossa experiência lá é assim, foi legal. Que é um dos maiores desafios, não é? Você conseguir equipe, né? Você... Sabe que falar de gente é loucura, né? Cara. Mas sabe o que eu falo? Que o processo ele não engessa, ele liberta. Sim. Por que ele liberta? Porque é só fazer aquilo. Exatamente. Faz aquilo. Se você tem um roteiro de algo que você não precisa se preocupar e pensar, é só seguir, te libera a mente para outras ideias. Perfeito. E para outras situações que até então, se você tivesse sem o processo, você ia estar correndo atrás do rabo. Eu era muito mais requisitado quando a gente não tinha o processo amarradinho. Inclusive na transição de Factoring. Você como gestor, né? Para Way, eu como gestor. Na transição de Factoring para Way, a gente teve um momento lá que ficou meio no limbo, né? Os nossos processos precisaram ser ajustados. Então, troca de software, teve mudança na equipe. Bom, teve uma série de coisas lá que... O combo. Caía tudo em você. Nossa senhora, eu olhei agora, se eu ficar vivo depois dessa aqui, vamos em frente, é o combo. E tudo ao mesmo tempo. Mas foi difícil, e pandemia no meio da história, porque nós estávamos no meio da pandemia. E foi bom para você? Como que foi a pandemia para a Way? Então, foi bom sob o aspecto, né, de a gente precisar ter um momento para fazer esse trabalho introspectivo. Olhar para dentro. Então, forçadamente, né, como negócio em si, houve redução de fluxo de negócio e tudo mais. Mas também, de maneira forçada, criou o tempo para a gente olhar para o umbigo e falar, opa, gente, o que nós precisamos arrumar aqui que dessa mudança de factoring para a securitizadora, né, o que nós precisamos ajustar. Aproveitamos para fazer isso. Legal. Foi legal, foi interessante, deu, né, um vale, né, de fluxo de negócio. A gente recuperou, nós fizemos uma mudança, né, no departamento comercial, que era realmente né, a locomotiva da empresa. Então a gente precisou dar uma reestruturada e a gente veio recuperando espaço no mercado e viemos bem. Esse ano, em especial, é um ano atípico. O mercado financeiro como um todo, eu falei que a gente não é do financeiro, é do comercial, né? O mercado, a gente negocia títulos, mas a gente, ao final, com a operação financeira, a gente olha para o mercado financeiro, claro, que é a referência. Está todo mundo bastante preocupado, né? Porque nós temos uma economia aí que está sinalizando alguns problemas, pé atrás, temos perspectiva de PIB maior esse ano, mas não sei, a percepção que a gente tem é que isso não tem uma consolidação tão importante quanto imaginávamos, a ponto de recuperar tudo aquilo que foi perdido nos últimos 2 anos. Sim. Pelo menos no mercado que a gente atua. A gente enxerga aí, né, tem frentes que estão se dando muito bem. O agro, por exemplo, né, todo mundo sabe. É um mercado que a gente está, não digo namorando, a gente já passou da fase do namoro, a gente quer pôr o pé nessa frente, mas ela tem uma pegada um pouco diferente que nós não temos experiência. Então, a gente está assim, bem propício a passar a atender agro. Assim, a nossa região não tem vocação para isso, né? Mas você tem fornecedores que atendem o mercado agro. Então, a gente está de olho, tá? A gente está acompanhando e a gente acredita que aí vai ter muito espaço para crescimento. O foco nosso é a indústria. Como a gente atua aqui na região, né? Aqui a Jundiaí é muito industrial, né? Exato. Na verdade, a gente sim, tem como raio de atuação até 250 quilômetros de Jundiaí. Então tem um espaço bastante grande para a gente atuar. Mas mesmo dentro dos 250 quilômetros, a gente está focado, né, na questão da indústria. A vocação dessa região é industrial. E isso que o Brasil é pouco industrializado ainda, né, cara? Como um todo, mas a nossa região... O Brasil precisa muito industrializar ainda, né, cara? Exatamente. Porque assim, a gente tem muito mercado para crescer, cara, porque o nosso commodity praticamente vai tudo embora, né? A gente vende tudo baratinho, né, commodity, e volta pra gente com um preço de lá em cima, né? Por isso que entra a questão da indústria, para agregar valor. Exato. Né? Na medida com que a gente utiliza, né, todo o nosso potencial de negócio e passa a agregar valor também, aí muda a conversa. Exato. A gente perde essa oportunidade. Por isso que, voltando, né, a questão do empreendedorismo que é o tema da nossa conversa aqui. A gente tem muito espaço para avançar ainda. Né? Tem muita coisa para fazer. A gente perde um pouco
Eu percebo porque assim, a produtividade do país, ela é prejudicada, por vários motivos. A gente tem várias frentes aí que realmente seguram a nossa produtividade. E ao final, essa falta de produtividade encarece o produto. Mesmo com o câmbio do jeito que está, né? Enfim. Aí aquela, cara, eu não sei, eu falei já em outras entrevistas aqui, eu falo que o brasileiro, cara, ele é mal preparado desde a escola, desde a parte financeira, de empreender, sabe? O brasileiro tem aquele meio complexo de vira-lata, sabe? Ele não acredita nele mesmo, ele não acredita no país, ele acha que não tem perspectiva, ele acha que, porque não sei o quê. E aí você soma com uma série de outros fatores, né? Impostos, tributário. Cara, o Brasil é tudo muito complexo para você poder empreender. É só um cara que é meio louco mesmo. Só que assim, esse cara tem que ser louco. Mas sabe por que eu me sinto vitorioso? Eu me sinto Meio louco. Meio louco. Meio louco já tá. Meio louco. Sabe por que a metade ele fica no caminho, né? Sabe por que eu me sinto? Eu me sinto vitorioso, você se sente vitorioso, a Rodrigo deve se sentir vitorioso também. Porque não é para amador, né? O Brasil não é para amador, né? Não é para amador. Então assim, você conseguir prosperar num cenário desse, cara, tão incerto, tão volátil e com tantas nuances, não é para qualquer um. Porque hoje, tudo que você pensa para negócio sempre vai ter muito obstáculo. Nada, não tem lagoa azul, né? Você fala assim, não, vou lá... A não ser que você criou um negócio totalmente revolucionário, né? Não, mas mesmo assim, você abriu, já vem um moleque atrás, né? Não, você abriu o micro, mas tem o macro. E o macro, ele sempre bate no empreendedor, bate no dono da empresa. E assim, lógico que tem todas as outras nuances, os outros aspectos, né? Tem o cenário, tem a parte legal que a gente tem que respeitar. Tem um monte de condicionantes aí. Só que, poxa, o empresário ele sempre está meio que sozinho, né? Essa sensação solitário, né? De por aí. A gente, assim, como eu comentei, a gente procura olhar e observar as necessidades dos nossos clientes. Mas eu também sou cliente de alguém. Exato. Né? E é isso que às vezes eu falo, poxa, mesmo tendo as minhas necessidades, às vezes eu me sinto só. Eu falo, poxa, não é possível, eu preciso de tanta coisa aqui, né, tão melhor do que o que chega pra gente, e não tem. E é onde entra a oportunidade. A minha necessidade, assim, tenho várias frentes lá que sou mal atendido. Né? Às vezes nem sou atendido. Sim. Mas, gente, do céu, tá aqui, ó, é um buraco para poder ganhar se alguém, às vezes é um negócio, uma diferença. Se alguém simples, quiser né? me vender algo nesse sentido, eu quero comprar, mas não tem. É isso. Né? Sabe o que eu achei legal? O Rodrigo fala assim, poxa, o cenário, o perfil, o segmento agro é uma coisa que a gente está namorando. Eu fico imaginando a quantidade de empreendedores ou de ideias que estão ali, né, nossos espectadores ali, nossos seguidores, do namoro, né? Assim, o namoro para um novo... Eu estou com meu negócio atende A. Só que eu comecei a olhar que B está começando a cheirar legal. Aí você vai começar aquele namoro... Vai pro B. Assim, põe foco no B também. Então assim, vou ficar um pezinho no A, um pezinho no B. Aí você está no A, no B, daí surge o C. Então, é essa inquietação que grandes empresários, né, têm, né? De falar assim, olha, peraí. Não vou fechar no velho modelo do A, quero aprender. Tem aqui a minha história, mas a minha história serviu para chegar até aqui, mas agora eu preciso dar uma olhada para a área externa, né? Sim. E essa questão de negociação de debêntures, o que é para explicar para o nosso público? Vamos lá. Bom, a gente, como eu comentei, um dos motivos de termos migrado para a Way como securizadora é porque nos deu a possibilidade de ter como um produto debenture, né, estar na nossa prateleira. A debenture ela é um título de emissão, né, da nossa empresa, ao qual a gente vende esse título para investidores, via de regra, pessoa física. Aliás, a gente recomenda que sejam pessoas físicas. Legal. Por questões tributárias. É possível uma pessoa jurídica também investir em debenture? Mas incide um imposto a mais, que é o IOF, não que inviabiliza a operação, mas é um imposto a mais, não chega a onerar excessivamente, mas é um imposto a mais, podendo, né, escapar desse imposto e fazendo a pessoa física acaba sendo melhor, mais interessante. Então, na verdade, sim, o investidor ele está investindo na Way, ao qual a gente vai usar do recurso do investidor
para girar a nossa operação. Tem toda uma amarração, obviamente. É quase se você fizesse legal. um IPO. É um mini IPO. Um mini IPO, né? Exatamente. É uma abertura aliás, seu exemplo é legal. Gostei da sua observação. É um mini IPO que você está captando, em vez de você comprar ações, você compra ali os... Você ainda é um próximo passo para vocês, de repente, abrir no mercado financeiro. Exatamente. E assim, muita gente fica com o pé atrás, fala, poxa, mas qual é a segurança dessa operação, né? O que está por trás disso? Enfim, é uma operação assim, totalmente legal, ela está amarrada, né, juridicamente com todas as garantias do que é a empresa. Né? Inclusive ela tem amarração com os ativos da empresa, não é uma amarração objetiva, ou seja, ela não compra uma debênture vinculada a um ativo específico, porque os nossos ativos é a nossa carteira de títulos negociados. Sim. Como o prazo é curto, o que acontece com esses títulos? Ele está liquidando e entrando novo, liquidando e entrando novo. Ele gira, né? Então tem uma carteira de recebível, ele gira, que é a garantia dessas debêntures. E a amarração legal e a documentação que a gente gera para poder dar respaldo a isso, tem essa carteira de recebíveis circulante como garantia. Uhum. E assim, o grande segredo é avaliar a empresa, qual é a capacidade de pagamento no eventual default da carteira. Então tem que avaliar prazo médio, índice de liquidez, número de clientes, pulverização. Tem uma série de variáveis que é importante avaliar. Sim. Então, quanto melhor esses números, menos risco, mais segurança risco, tem essa carteira. Assim, é um investimento interessante do seu ponto de vista de rentabilidade. Ele rentabiliza mais que a média do mercado, falando em renda fixa, né? Assim, o investimento em debênture. Hoje está 13,25, né? A base é Selic, um pouco menos. A base é Selic, um pouco menos. Porque assim, a referência do mercado financeiro para operações de renda fixa é o CDI. Sim. E o CDI está um passo atrás da Selic, mas vamos dizer que vai 13,2, 13, algo em torno disso ao ano. A gente remunera mais que isso. Então é óbvio que depende aí de volume, depende de prazo, né, dessa liquidez, tem um processo de negociação. Mas é uma oportunidade boa de remuneração. Se o cara for deixar um dinheiro com um ano lá, é um valor. Tem um vou plus. deixar 5 anos. É um plus mais. E assim, o risco dessa operação é bem pequeno. Eu acho que funciona bem, a liquidez ela é boa. Esses prazos que você comentou, é tudo uma questão de fechar contrato, né? Claro. Poxa, eu quero fazer uma operação de 90 dias, é possível? Quero fazer uma operação de 180 dias, A gente só recomenda avaliar bem essa questão de prazos por uma questão de liquidez. Imposto de renda. Não só liquidez, como também imposto de renda. Porque a operação de debênture está vinculada à tabela regressiva de R, igual ao CDB. Sim, quanto você tira, mais alto você paga o imposto. Né? Exatamente. Se você cumpriu o combinado no contrato, você vai pagar menor imposto, deixou lá para um ano, aí você tirou em 3 meses, você vai pagar um imposto maior. Sim, exatamente. Mas assim, funciona bem, a gente tem tido êxito com esse tipo de investimento, várias pessoas têm nos procurado. O momento é um momento que o mercado está um pouco aquecido, né? Você vê, o mercado financeiro está rentabilizando bem, então tem boas opções também no mercado que remuneram bem, são os nossos concorrentes, vamos dizer assim. Hoje a gente está mais perto da concorrência, já tivemos bem distante. A gente chegou a ter um nível de rentabilização bem melhor do que o mercado tradicional paga. Lá atrás, quando nós tínhamos o Selic aí 2,5, 3, a gente rentabilizava, muito mais do que... Chegou o caso de mais que o dobro. Caramba. Então era uma diferença grande. Eu penso que nós estamos passando por um momento que vai passar, o mercado daqui a pouco ele vai, o mercado financeiro, né? Ele volta, vai voltar. Mas você estava falando que vai subir mais ainda, né? Que vai bater nos 14, parece. A perspectiva é teto de 14 esse ano, né? E para o ano que vem algo por volta de 10, 10,5. Volta um pouquinho, né? Volta um pouquinho. Mas eu penso que é passageiro. Porque, cara, eu não sei, né? Logicamente são pensamentos, né? Mas eu acho que quando a taxa está muito, muito alta, assim, não vale a pena o empreendedor fazer nada, né? O cara deixa o dinheiro lá parado, né?
esse é um dos objetivos de estarem subindo a Selic. Na verdade, eles precisavam tirar recursos do mercado. Eu entendi isso. Uma das alternativas de tirar dinheiro do mercado é atrair as pessoas para o financeiro. Sim. Então, sei lá, são Nuances, entendimentos, né, dessas técnicas de solução de inflação que ao final que é o que está batendo na porta de todo mundo. Eu acho que esse movimento está dando resultado, mas tem dias contados. Né? Nos níveis que está, né, o mercado financeiro remunerar 14% ao ano, Não se Alto, sustenta. né, cara? não se sustenta. Né? Quem vai investir? querer empreender, comprar uma hamburgueria? Se eu pegar todo esse meu dinheiro e colocar lá, vou ganhar 14% no ano. É isso aí. Pra quê? É isso aí. 10 milhões de reais, quanto que dá 14% no ano, cara? Dá uma graninha aí, né? Dá pro cara dar mais de 1 milhão, né? Pois mas é essa conta que a gente tem que fazer. Não adianta a gente analisar o mercado pontual com esse resultado. Porque não vai remunerar assim ad eterno. A vida inteira, exatamente. Então, aonde que a gente precisa avaliar? Qual é a média do mercado? Né? Qual a expectativa de resultado de qualquer investimento Projeções, né? num prazo mais longo? Fazer um Sim. plano de negócio, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, Sim. e projeta toda essa situação, né? um movimento de como o mercado financeiro pode se comportar, até para você prever o seu custo financeiro naquele empreendimento que você idealiza ter. Exato. Rodrigão, É importante. conta uma história aí de os perrengues, né? Os perrengues, de pouco em ou pouco é engraçado, voltado na história. Uma história Tá certo? engraçada. Conta aí um perrengue, alguma coisa que aconteceu que você fala assim, putz, Até essa história eu preciso contar. nesse momento ser empreendedor foi difícil. Tem alguns aí, assim, para não vamos citar, nomes, Sim, clientes, claro. etc. E tal, vamos de boa aí. Bom, no começo, quando a gente, lá em 2002, na largada, a gente, assim, era uma atividade pouco conhecida, né? Existiam várias empresas de fomento, mas era uma atividade pouco conhecida, não era tão difundido quanto é hoje. E a gente teve um pouco de problema, dificuldade para contratar uma empresa que tivesse um software que atendesse a nossas necessidades. Então, varremos o mercado, não achamos nada já pronto. A gente se deparou com algo que quebrava um galho, mas aí também, né, como era uma adaptação, acabava que o custo-benefício não viabilizava. A entrega final não era... Não resolveu. Aí falei, bom, então vamos contratar um negócio personalizado. E aí contratamos uma empresa aqui de Jundiaí mesmo para fazer esse processo aí. Essa foi uma das dificuldades que nós tivemos no início. Não saiu o software. Não saiu o software. Emperrou. E assim, a parte engraçada é porque nós tivemos um problema de, altas brigas, altos paus, né? Mas pau assim a ponto de gritar no telefone, bom, foi feio o negócio. Aí, até que chegou um ponto que eu falei, vou ter que ir lá e pedir o dinheiro de volta. Porque nós já tínhamos pago uma parte, né? A gente veio pagando conforme veio executando o projeto, mas um software feito pela metade ele resolve para alguma empresa? Não, imagina. Ou ele termina e resolve tudo, ou não termina e não resolve nada. Bom, se é assim, depois de toda a briga, né, fui pessoalmente lá conversar com a pessoa. E, nossa, a gente quase brigou. Brigou de sair na porrada lá. Porque, gente, eu falei, vocês vão devolver o dinheiro. E o cara não queria devolver. Mas virou um alvoroço lá que entrou até polícia. Mas, Rodrigo, é porque eles não conseguiam entender a ideia do negócio para transformar isso no sistema ou porque eles venderam algo que eles não tinham? Qual que era o grande... Eu acho que foram os dois. Os dois? Eles acabaram não entendendo da essência do nosso negócio e também não tinham qualificação para produzir. Expertise para fazer. Exatamente. Aquilo que a gente abraçaram o negócio que Exato. não deu. Pega, depois a gente vê. Pega. Isso no começo. Eu falei, gente, nós estamos começando o negócio, vai começar desse jeito, né? Jeito. Puta confusão, né? Nossa, foi assim, uma experiência difícil. Aí acabou que a gente acabou contratando uma outra empresa, um software mais simples. Falei, gente, menos, porque senão nós vamos ter dor de cabeça séria aqui. Dois passinhos para trás? 2 passinhos para trás. Contratamos um software mais simples, aí precisava uma parte ser manual, outra era automatizada. Rodamos assim um tempo. Foi quando a gente conheceu uma empresa de Minas. Você vê, nem em São Paulo tinha, né? Por incrível que pareça.
A gente acabou conhecendo uma empresa de Minas que tinha o software que atendia a nossa necessidade. Já pronto. Já pronto. Só precisava adequar. Algum ajuste de parametrização, alguns detalhes lá. E aí foi aí que entrou no eixo e realmente engrenou com um processo mais automatizado. Na época era tudo muito manual, né? Nossa, Sim. Era Que ano comparado com hoje, 2002. 2002. E não é tanto tempo, né, cara? Então, Mas quantos casos de polícia não tem na história do empreendedor, né? Puta, De falar assim, meu, ter que... Não, se não começar com um frio na barriga, não começou. Aliás, a vida sem frio na barriga não tem graça, né? Se a vida como ela é. tem que ter emoção. Tem que ter emoção. Se não tem Sem emoção, não tem graça, né, cara? Não tem graça. Rodrigão, indo para a parte final aí da nossa conversa, excelente conversa aí. Fala um pouquinho de objetivos e futuro da empresa, o que vocês estão se preparando, como que está esse cenário. Assim, a gente trabalha já faz bastante tempo, né? A gente trabalha montando sempre planos de negócio por um determinado período. E assim, em especial, depois que entrou a pandemia, essa questão de planejamento a gente sempre fez, continuou fazendo, mas a gente deixou sempre o viés do ajuste fino para o dia a dia, não tem jeito. Uma ideia de plano que pode ser adaptável ali com a... Porque a gente não... Amanhã, o que vai ser o dia de amanhã? Se o Putin lá inventar que vai, sei lá, bombardear de vez a Ucrânia e vai comprometer o acordo que eles fecharam agora semana passada de voltar a trazer grão para o mundo e Ferrou tudo de novo. Aí o dólar dispara, a bolsa cai, não sei o que, trava, vira e volta, bom, enfim. Então, vendo isso, a gente passou a estar um pouco mais flexível nos nossos planejamentos. Mas a gente assim, sempre gostou e sempre teve um planejamento de médio e longo prazo. Até porque assim, não deixa de ser um compromisso que a gente fecha com a empresa, né? Aliás, esse compromisso é importante para o time como um todo. Todos precisam saber, né, quais são os objetivos da empresa, onde a gente está, o que a gente olha, onde a gente quer chegar. E assim, isso funciona bem, acho que é uma etapa que traz motivação para o time, né, cada um sabe onde está, né, o que pode fazer para poder contribuir para a empresa chegar lá onde quer. Então isso gera espaço, né, a pessoa enxerga o que ela precisa fazer, o que ela precisa mudar para poder realmente chegar onde pretende. Então assim, esse ano nós tivemos um plano um pouco melhor elaborado. A gente acreditava, no final do ano passado, começo desse ano, que a pandemia ia impactar menos. Então a gente montou um orçamento, como todo ano faz, mas um pouco mais detalhado, novamente, acreditando que ia dar, mas já estou vendo que vai dar problema. Não vai ser possível realizar. Porque tem assim, a pandemia diminuiu, mas tem tido muitos outros problemas que tem complicado. Estamos vivendo uns tempos, né? Muito louco, né, cara? Que aí você fala assim, não, a Ucrânia e a Rússia em paz, beleza. Aí China ataca Taiwan, porque já tá na agulha. Aí vem negócio da varíola dos macacos. Aí você começa a ver, cara, que parece que você não consegue enxergar um cenário onde você fala assim, cara, vai dar bom. Sabe o que a gente podia... a gente podia cravar que a vida do empreendedor é não ter tédio, né? Não nascemos para ter tédio, né? Mas no final das contas, eu até acho que faz parte do perfil do empreendedor gostar desse ambiente da instabilidade. Porque louco. É louco. Aí, meio louco. E a outra metade do louco ele vai ficando no... Tá em processo. Tá em processo. Mas aí, assim, aí respondendo mais, né, também objetivamente a pergunta, a gente acredita sim, né, que o mercado venha a responder à altura, a gente tem um plano de negócio que vai ter espaço, a concorrência está forte, está pesada. Eu acho que a questão da definição desse ano, né, que a questão eleitoral impacta muito fortemente na economia. Então, passando essa fase de incerteza, essa guerra não vai terminar, seja lá quem for, né, o que vai levar realmente a presidência do país e aí nos estados também, mas eu acho que a polarização não vai mudar, mas diminui um pouco, né, a pressão sobre esse assunto. Eu acho que a gente vai ter aí um pouco mais de tranquilidade para seguir em frente, mas não serão dias ou anos fáceis. Nós vamos ter que
se virar nos 30 de novo. Vai ter que fazer acontecer. Todo empreendedor é um se vira nos 30 atrás de um se vira nos 30. Rodrigão, já que a gente já fez esse cenário legal para a pessoa entender que empreender é super bacana, motivador, é gostoso, piscina gelada vem com a gente. Deixa uma mensagem para o nosso público sobre as pessoas que estão querendo empreender, estão querendo abrir o seu negócio aí, de repente ir para esse caminho da incerteza, mas também que tem muita coisa positiva. Deixa uma mensagem para nossa galera. É lá, né? Nessa câmera aqui. Nessa câmera. Bom, empreender é uma arte. Eu vejo assim como uma... A pessoa precisa realmente estar predisposta a muita emoção, né? Ela precisa estar preparada para enfrentar coisas que ela não imaginou e não imagina na vida dela. Mas assim, como nós falamos no decorrer aqui da conversa, eu acho que o Brasil como um todo oferece oportunidade para empreendedores que realmente estão dispostos a fazer um bom trabalho. Né? Quem quer fazer bem feito, se capacita para isso, né? Não para de estudar, não para de aprender. Aliás, é extremamente importante que quem pretende entrar nessa linha, né, do empreendedorismo saiba o que esteja fazendo. Não trate o empreendedorismo como mais uma aventura da vida. Exato. É uma coisa muito séria, porque assim, se dá certo, você vai recolher o resultado disso. Então eu digo, né, eu tive os dois lados na minha carreira profissional, né, tive dos dois lados, se assim pode falar, mas tive dos dois lados. Tive a minha fase como sou engenheiro civil, né, de formação. Então trabalhei como construção civil em outras empresas que não eram minha, e a partir de 2002 foi quando a gente fundou a Factoring, e aí sim passei a ser empreendedor da minha empresa. Então assim, tem espaço, é plenamente possível, mas façam direito, façam bem feito, que dá certo, né? E não desistam. Acho que um dos pontos importantes é essa questão. Resiliência. É assim, um dos fatores extremamente importantes. Porque vai tomar tranco, vai tomar pancada, mas, levanta, bate a poeira e continua, 1, 2, 3, tenho certeza, vocês já ouviram falar várias vezes, né, várias histórias de grandes empreendedores que quebraram. Alguns deles mais de uma vez na sua carreira profissional. Então, dá para seguir em frente. E aí tem a questão também do empreendedorismo, né? Assim, acho que vale a pena comentar, porque aí é um ponto de vista meu, que mesmo aquele profissional que não tem o seu negócio, ele também não deixa de ser um empreendedor. Exato. É o intra, exatamente. Intraempreendedor, exatamente. Seja empreendedor do seu setor, do seu departamento, da parte da empresa, da unidade, enfim, da parte que cabe, mas seja também empreendedor do negócio ao qual você participa. Eu acho que aí não deixa de ser uma oportunidade de treinamento, você entender se você pode se dar bem empreendendo sozinho, então não deixa de ser um trainee, né, de empreendedor, sem obviamente deixar de citar a questão do resultado que isso pode estar trazendo como uma pessoa que traz resultados para a empresa e as coisas funcionam muito bem. Então seja também empreendedor, mesmo trabalhando dentro de uma empresa onde o negócio não é seu, porque ao final é seu também. Ao final o benefício volta para você. Hoje as empresas, via de regra, vejo muitas empresas aí com abertura para esse tipo de negócio. Exato. O time participando de maneira muito próxima da gestão da empresa, das decisões da empresa. Então, tá aí a dica. Seja também um empreendedor da empresa a qual você participa. Acho que só para concluir, só para finalizar, porque é muito importante isso, né? Só que tem muita gente que fala assim, mas minha empresa não valoriza. Ou você tem duas opções. Ou você muda de empresa, sim, né? Sim. Ou você muda de empresa, porque... Mas não deixar com que você se contamine, porque a sua empresa, a empresa que você trabalha hoje não te valoriza. Então vai buscar, né? Ou sai da empresa, ou aceita a mediocridade pro resto da vida. Com certeza. Não é verdade? Porque, empreendedorismo é a mesma coisa do empreendedorismo. Só que a diferença é que ele não tem que colocar dinheiro no bolso dele.
Ele já está partindo de uma premissa que já existe um processo, já existe uma empresa, já existe uma história, já existe tudo. E pô, as empresas procuram profissionais que precisa, né, que estão do lado, que vestem a camisa deles, né? Exatamente. É esse cara que vai fazer história, é esse cara que vai crescer lá dentro. E é um aprendizado que você está falando, né? É um trainee para ser empreendedor. Sim. De repente, se o cara está vestindo a camisa da empresa, pô, uma hora ele vai falar assim, não, eu vou agora abrir as portas da minha empresa, e tenho certeza que uma empresa desse nível, que suporta um cara desse, vai dar todas as possibilidades, todas as portas abertas para que essa pessoa, de repente, tente, né, fazer essa... Olha a oportunidade aí. Olha a oportunidade aí. Né? Todo empreendedor fala assim, olha, estava acontecendo isso num determinado momento da minha vida, apareceu uma oportunidade, sim, fui empreender. Pro colaborador, né, pro talento, cada um chama de um jeito, né, mas eu prefiro falar colaborador porque colabora, mas é talento também porque a gente tem que valorizar a habilidade das pessoas. Mas, cara, a todo momento é oportunidade. É a oportunidade de você conhecer um pouco mais, de você entender um pouco mais o cenário, de você aprender com os bons. Então, se você, mesmo numa função mais CLT, se você puder ter um olhar de empreendedor, vai fazer muita diferença na hora de fechar. Tem muita mais gente que olha e fala assim, não sou pago para isso. Mas eu acho que é o contrário, sempre faça mais do que aquilo que você... Porque uma hora você vai receber mais, né, fazer menos e receber mais. Né? Esse é o princípio de... Napoleão Hill fala isso, né? Fala, faça mais do que você é pago para fazer. Não, com certeza. Porque uma hora aquilo você vai receber mais do que ele reverte. E se não acontecer isso, muda de empresa. Se não acontecer naquela empresa, é a empresa que vai te desmotivar. Exato. Gente, show de bola. Rodrigo, agradeço aí, a gente tem mais de 1 hora de papo aí, o episódio mais longo, mas muito produtivo, acho que trouxe também para o nosso público aí um pouco de olhar financeiro, entender um pouco mais desse cenário. Muito legal. Que venha desmistificar aquilo que é o calcanhar de Aquiles de muito empreendedor, né? Que é a questão financeira, a questão de investimento, a questão de recursos. Agradeço de ter aceito o convite, pela presença. Luiz, obrigado por mais um programa. E vamos também agradecer os nossos patrocinadores aí, né, Emerson? Que hoje que a gente está fazendo é a Way Inteligência Financeira. Nós temos mais a Lux, a Cracker Bolos, a 7, Love Burger, El Nacho, a Bússola e o nosso querido Guilherme, que está aqui atrás das câmeras. Aqui atrás das câmeras, mas ó, só está acontecendo por causa que ele que faz ali trabalho todo de edição. Ficou muito legal aqui. É quem faz acontecer. Gente, fechamos aí mais um episódio. A gente agradece vocês pela audiência. Nos vemos no próximo. Valeu. Valeu. Agradeço para vocês também pelo convite. Obrigado, viu? Até mais. Bola. Programa campeão. Top. Maravilha. Vamos mais um. Valeu.